Segundo o site inglês, Flamengo pode anunciar o meia Paquetá a qualquer momento. Tem também informação na ação de Jorginho, meia do Flamengo, que não deve ser relacionado para a partida de hoje à noite contra o Vasco da Gama. Tem também o Flamengo interessado no volante Danilo do Botafogo. Tem também informação do Flamengo, que foi intimado na justiça. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nessa tarde de quarta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Flá 12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, galera. É de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, deixa o hype e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera! Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão dessa quarta-feira, nessa tarde de quarta-feira, todas as informações do jogaço de hoje à noite, e eu já trago a informação para vocês da programação completa do Flamengo para o clássico contra o Vasco. Olha só a informação aqui dos canais Paparazzo Rubro Negro, às 13 horas, só lembrando que os jogadores já estão lá no CT do Ninho do Urubu, né, nação? Já estão no CT do Ninho do Urubu desde hoje de manhã. Olha só, às 13 horas os jogadores almoçaram, às 17h30, lanche reforçado, às 18h20, saída para o estádio do Maracanã, né? Às 19h40, chegada prevista no Maracanã, e às 21h30, a bola rola para o primeiro clássico do ano entre Flamengo e Vasco. É isso mesmo, nação. Só lembrando, né, que o Flamengo segue em último lugar do seu grupo, né, do grupo B. E olha só, nação, os quatro primeiros do grupo se classificam para as quartas de final. Olha só aqui, o Flamengo fez um planejamento, né? O planejamento foi bem feito. Na minha opinião, foi um planejamento bem feito. Colocava o Sub-20 para jogar as 3 primeiras partidas. Mas só que o Sub-20, né, nação? O planejado não teve resultado. O Sub-20 não conseguiu os resultados, infelizmente, que o Flamengo esperava no seu planejamento inicial. Com isso, agora vai ter que antecipar a volta dos jogadores do time principal, né? Só lembrando que eles iriam se juntar ao Campeonato Carioca, iria jogar o Campeonato Carioca a partir do jogo contra o Fluminense. Essa era a expectativa de começar jogando com alguns jogadores do time principal no jogo contra o Fluminense. Mas, como o Sub-20 não deu conta do recado, empatou com a Portuguesa, perdeu para o Bangu e depois perdeu para o Volta Redonda de 3-0, agora não tem como. O BAP, Felipe Luiz, José Boto teve uma reunião ontem, fez a reunião e agora resolveram colocar o time principal em campo, né? Tem alguns ainda jogadores do Sub-20 que devem ser relacionados. Olha só, a lista de jogadores do Sub-20 que treinaram ontem, fizeram o último treino do Flamengo, né, para enfrentar o Vasco da Gama. O zagueiro Iago participou do treino, o lateral direito Daniel Salles, o volante Pablo Lúcio, o meia Guilherme e o atacante João Camargo. Esses 5 jogadores do Sub-20 devem ser relacionados para o jogo contra o Vasco da Gama nessa noite de quarta-feira às 9h30 da noite, jogo transmitido pela Rede Globo e também aqui no YouTube pelo GE.TV, hein, nação? GE.TV aqui no YouTube vai passar essa partida também a partir das 9h30 da noite. Quem não será relacionado, nação? Quem não deve ser relacionado, segundo informações do Pilhado, o Pilhado trouxe essa informação agora em suas redes sociais, de que o Jorginho, o meio-campo do Flamengo, Jorginho, não deve ser relacionado para a partida de hoje à noite contra o Vasco da Gama. É isso mesmo, Jorginho deve ficar de fora. Com isso, o Flamengo deve colocar outro jogador, né, no lugar do Jorginho aí. Se eu fosse o Flamengo, cara, eu não relacionava também o De Arrascaeta. Eu não colocava o De Arrascaeta nessa partida, poupava esses 2 jogadores, De Arrascaeta e Jorginho, e poupava também o Alexandro, o lateral esquerdo Alexandro, eu também poupava desse jogo de hoje contra o Vasco da Gama. Por que o Wesley Flá? Cara, é o seguinte, são jogadores que têm mais proporções a sentir lesões. São jogadores que têm mais proporções de sentir lesões. Então eu não colocaria nessa partida de hoje à noite contra o Vasco da Gama. Jorginho, que não deve ser relacionado, né? Informação do Pilhado. O De Arrascaeta eu também não colocaria. E também o Alexandro eu não colocaria para essa partida de hoje à noite. Olha só que a provável escalação do Flamengo, segundo o GE, trouxe essa provável escalação, né? Eu vou tirar o Jorginho, na provável escalação do GE tinha o Jorginho, eu vou tirar ele. Olha só, deve ser o Rossi no gol,
Varela ou Royal na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Alexandro e Ayrton Lucas. Eu iria de Ayrton Lucas, não colocava Alexandro nessa partida, poupava ele. Meio de campo, Pulgar, Everton Araújo ou Alan, que eu acho que deve substituir o Jorginho. O Everton Araújo ou Alan, eu acho que deve substituir o Jorginho. Aí vem Arrascaeta ou Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Essa deve ser a provável escalação do Flamengo, segundo o GE. Eu não colocaria o Arrascaeta, eu colocaria o Carrascal no lugar do De Arrascaeta, colocaria o Luiz Araújo na ponta direita, né? Samuel Lino e Pedro. Eu não colocaria o Arrascaeta nessa partida. Deixa a sua opinião aqui. Você colocaria o Arrascaeta ou não? Galera, é o seguinte aqui, ó. A classificação até agora. Nova Iguaçu, 4 pontos, 2 jogos. Botafogo, 3 pontos, 2 jogos. Madureira, terceiro lugar, 3 pontos, 2 jogos. Boa Vista, quarto lugar, 3 pontos, 2 jogos. Só lembrando que esses 4 primeiros do grupo do Flamengo classificam. Aí tá o Flamengo, quinto lugar. Maricá é o quinto lugar, Flamengo é o último. Maricá em quinto lugar, 3 pontos, 2 jogos. Flamengo, 1 ponto, 3 jogos. Flamengo ainda resta 3 jogos para o Flamengo. Flamengo enfrenta o Vasco hoje, enfrenta o Fluminense no final de semana e depois enfrenta o Sampaio Correia no último jogo, no dia 7 de fevereiro. Desses seis times do grupo B, classifica 4. Eu acho que o Flamengo nesses 3 jogos, que são 9 pontos, se o Flamengo fizer 6 pontos, vamos supor, o Flamengo ganha 2 jogos desse e perde 1. Flamengo ganha 2 jogos e perde 1. Desses 3 jogos, o Flamengo consegue 6 pontos. Com mais 1 ponto que ele tem aqui na tabela, são 7. Eu acho que 7 pontos já consegue ficar entre os 4 primeiros lugares desse grupo B, né? E se classificar para as quartas de final do Campeonato Carioca e se livrar daquele quadrangular, né, para a disputa do rebaixamento. Então, o importante seria o Flamengo se livrar do quadrangular. Então, eu acho que 2 vitórias nesses 3 jogos que restam, eu acho que dá para o Flamengo se classificar aí para as quartas de final. Show de bola, nação! Vamos agora seguir com as informações. Olha só aqui, ó. Com o setor norte à venda, clássico entre Flamengo e Vasco ainda tem ingressos disponíveis no Maracanã. Olha só, Flamengo e Vasco se enfrentam hoje às 9h30 da noite, né, nessa quarta-feira, e os ingressos disponíveis para os clássicos. Olha só aqui, ó. Setor norte, o mais cobiçado pela torcida rubro-negra, ainda conta com bilhetes à venda, mas está perto de se esgotar. Além da norte, né, há ingressos para o setor leste superior, leste inferior, oeste inferior e Maracanã mais. Vale destacar que os setores citados serão mistos nesta noite. Olha só, já o sul, né, está destinado à torcida do Vasco. Confira aqui os valores. Setor norte, Flamengo, R$ 80,00 a inteira, né, e R$ 40,00 a meia. Leste superior, misto, R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia. Leste inferior misto, R$ 120,00 a inteira, R$ 60,00 a meia. Oeste inferior misto, R$ 140,00 a inteira e R$ 70,00 a meia. Maracanã mais misto, R$ 400,00 a inteira, R$ 237,00 a meia. Tá aqui informações sobre os ingressos. Aguardado hoje na faixa de mais de 50 mil torcedores no Maracanã. É aguardado até hoje à noite, hein, nação? Galera, vamos para mais informações. Olha só aqui, ó. Flamengo será intimado a depor na justiça, a depositar 10%, né, 16,8 milhões da venda de Wesley para o Roma, nação. Olha só a informação aqui, ó. Segundo a ESPN, a justiça determinou que o Flamengo faça o depósito judicial de 10% da venda de Wesley, valor em torno de 16,8 milhões de reais. A ação ocorre na Justiça do Rio Grande do Sul e envolve o Tubarão, clube reconhecido como formador do lateral direito. A quantia solicitada é de 16,8 milhões de reais. O processo também trata de do repasse, né, de 0,92% relativo ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Está aqui a informação da ESPN, né, nação?
Cara, eu tô por fora dessa informação, o Flamengo até agora não emitiu nota esclarecendo nada, então eu vou esperar a nota do Flamengo esclarecendo tudo isso aí, hein? Tem informação aqui também, nação, olha só, momento financeiro do Botafogo pode ajudar Flamengo numa possível negociação pelo volante Danilo, Flamengo que tá interessado no volante Danilo do Botafogo, hein? Olha só aqui, a ESPN confirmou a informação da jornalista Raíssa Simplício sobre o interesse do Flamengo no volante Danilo do Botafogo. Internamente, o clube rubro-negro trata o nome do atleta de forma ainda bastante inicial, mantendo o nome no radar para uma possível investida em breve. Até o momento, a diretoria do Flamengo não oficializou nenhuma proposta ao Botafogo nem ao staff do jogador. O momento vivido pelo clube alvinegro, né, porém, pode favorecer o Flamengo em uma eventual negociação. Isso porque o Botafogo enfrenta problemas financeiros e está sob transfer ban da FIFA, né, que impede o registro de novos reforços. Alessandro Brito, dirigente do clube, já afirmou que há necessidade de negociar jogadores do elenco. Tá aqui, o Flamengo pode aproveitar desse momento ruim financeiro do Botafogo, né, para tentar contratar o volante Danilo, é isso mesmo. Só lembrando que o Flamengo está de olho no volante Marcos Antônio do São Paulo, né, mas o Danilo já surge aí como plano B, né, se não der certo a contratação do volante Marcos Antônio do São Paulo, a gente tenta aí a contratação do volante do Botafogo, Danilo. Show de bola, né, galera? Show de bola. Trazendo mais informações para vocês, nação, quero falar agora sobre Lucas Paquetá, é isso mesmo, nação, olha só essa informação aqui do site inglês, negociações por Paquetá chegam a estágio decisivo e o West Ham deve oficializar a venda do meia nas próximas 24 horas, olha só, galera. De acordo com o site inglês Hammers.News, as negociações por Lucas Paquetá chegam a um estágio decisivo. Após uma nova reunião presencial com o técnico Nuno Espírito Santo no CT do West Ham, fontes afirmam que o clube inglês deve oficializar a venda do jogador nas próximas 24 horas. Diante da postura do atleta que deseja vir ao Flamengo, o West Ham, né, admite que não há clima para sua permanência e já se aproximam de um acordo final com a diretoria rubro-negra. Olha só essa informação, hein, nação? A qualquer momento, segundo aqui o site inglês, né, Hammers.News, Paquetá pode ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do Flamengo. E tem que lembrar vocês também que o Flamengo fez uma proposta oficial ao West Ham, chegou lá já, falta a resposta do clube inglês. Então vamos aguardar, pois qualquer momento pode sair aí, né, o anúncio de Paquetá, novo reforço do Flamengo. Galera, eu vou ver se saiu aqui a lista de relacionados, pois a qualquer momento pode sair. Eu vou finalizar o vídeo agora, deixa eu ver se saiu a lista de relacionados dos jogadores do Flamengo para a partida. A qualquer momento deve sair, até as 5 às 6 da tarde, deve sair aí a lista de relacionados. Ainda não saiu a lista de jogadores do Flamengo relacionados para a partida contra o Vasco. Então é o seguinte, nação, meu placar para a partida de hoje é Flamengo 3, Vasco 1. Deixa o seu placar aqui embaixo e peço a você também que se inscreva no canal, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. Infelizmente hoje eu não vou poder fazer live, pois estou agora de saída para o trampo, vou trabalhar hoje à noite, é isso aí. Amanhã eu trago todas as informações para vocês. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera! Fui!